E quantos de nós buscamos, né, fortalecermos, renovarmos as nossas forças, porque já estamos cansados, às vezes exaustos, enfraquecidos, tristes. E quantos de nós procuramos fortalecer as nossas forças, mas tem gente que busca fortalecer a força em lugares, né, errados, ou lugares que, na verdade, às vezes é fachada, é temporário, mas hoje eu quero te falar onde você deve renovar de fato as tuas forças, que é em Deus, que é no Senhor, né? Muitos de nós enfrentamos desafios na nossa vida, tem aqueles que enfrentam para ir para o trabalho, né? Passam por perrengue, pega ônibus cedinho, às vezes o ônibus está lotado, ou tem que andar quilômetros de distância para chegar no trabalho. Outros passam desafios diários com filhos, que é o meu caso, eu sou mãe de três, né? Então, não é fácil assim a vida, mas que a gente possa entender aonde renovar as nossas forças no lugar certo e como isso é importantíssimo para as nossas vidas, sabe? Quando eu paro para pensar, por exemplo, em mim, que eu sou mãe de três e já passei muitos perrengues, ainda passo, só que já passei muitos perrengues também sozinha de noite, né? E assim, deixa eu passar um barulho aqui, gente, só um momentinho. Bom, gente, o carro passando, que o prédio que a gente mora fica bem na avenida principal, então passa carro direto. E olha que eu já fechei as janelas ali, né? E a portinha ali da sacada fechei também, mas mesmo assim. Bom, continuando, queridos, que eu estava falando, né? O meu esposo, ele, por mais de um ano, depois que o Josué nasceu, não, o Josué nasceu e ele voltou a trabalhar de noite com 3 meses de vida do Josué. Com 3 meses de vida do Josué, o meu esposo ele teve que trabalhar em mais um emprego, além do trabalho dele de manhã, né? Ele é da área da saúde, então ele trabalhava de manhã no postinho de saúde e de noite tinha que trabalhar em mais um emprego, porque eu não poderia sair de casa para colocar renda, porque eu estava com mais um bebezinho, né? Com o Josué. Então não era possível. Aí meu esposo teve que se redobrar, né? Ele ficou mais de um ano trabalhando novamente em dois, e nisso eu ficava muitas noites sozinha em casa, muitas noites com o Josué recém-nascido, né? Acordando 4 vezes na manhã, por exemplo, que um bebezinho acorda muitas vezes de madrugada, e eu sem ter o meu esposo para revezar comigo, colo nessas coisas do Josué. E nisso a minha filha Emanuela acordando também, às vezes de madrugada chorando, e eu tinha que saltar o Josué no berço e correndo pegar a Manu, fazer ela dormir no colo. Enfim, são muitos perrengues, foram muitos perrengues, sem o meu esposo aqui pela noite, né? Mas graças a Deus agora ele está dormindo em casa todas as noites, porque por uma direção a gente achou melhor ele deixar esse trabalho que estava roubando muita coisa das nossas vidas, né? Enfim, principalmente a parte espiritual. Meu esposo quase não estava indo para o trabalho ou para a igreja, quase ele não estava mais indo para a igreja por conta de trabalho, só trabalho. E aí, graças a Deus, da noite ele saiu e ele tá me ajudando em casa agora, graças a Deus, de noite também. E voltando lá, amados, sobre a força, né? E nisso desses perrengues que eu passei por muito tempo sozinha, só eu dormindo aqui com os meus filhos por muitas noites, eu sempre me encontrava buscando em Deus essa força. E eu não posso mentir em dizer que eu não ficava triste às vezes. Por muitas vezes eu chorei. Por muitas vezes eu chorei com o Josué no colo, balançando ele, e eu sentei o meu esposo aqui para me ajudar, sabe? Para me dar uma força, para me dar uma mão, enfim, muitas coisas, né? Muitas coisas. Não vou detalhar tudo aqui, mas eu quero falar o objetivo sobre esse vídeo, o foco dele, que é onde renovo as minhas forças. Eu renovo em Deus. Sempre que a tristeza vem, ela não é capaz de fazer morada em mim, né? Ela pode me visitar, mas não fazer morada, porque logo eu repreendo, eu expulso, começo a botar louvores, preencho a minha casa com adoração, começo a declarar palavras positivas, a profetizar que isso são momentos, são fases, dias melhores virão, e que eu sou forte, enfim, e que tudo na nossa vida é um aprendizado, tem que ser um aprendizado.
são processos, e é sobre isso. Não adianta você falar, eu creio em Deus, eu tenho fé, eu sou crente, e não declarar isso tudo sobre você, sobre a tua vida, sabe? É preciso você ser positivo. E como eu falei, claro que a tristeza vinha, né? E que às vezes ainda vem, mas eu sou muito positiva em Deus. Eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade em Deus. Então eu entendo que a tristeza não é lugar na minha vida. Não posso dar esse lugar para ela se sentir ali privilegiada de morar em mim. Não, amados, sabe? E nisso eu não deixo, e eu começo a ler a palavra, eu começo a buscar, começo a orar, entende? Sobre isso. E a palavra que eu quero ler para você está em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que vai dizer assim, ó: Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, amados, por mais que a gente esteja naqueles dias fracos, enfraquecidos, tristes, né? A gente precisa renovar as nossas forças, né? Como é que diz aqui? E subir com asas como águias, né? Eu posso dormir hoje fraquinho, mas amanhã eu acordo como uma águia, que eu vou voar lá por cima, lá no alto, né? E é sobre isso, sobre você buscar em Deus essa força que só Ele pode dar, porque nós não somos capazes, é somente Deus que nos dá força. Não é sobre a nossa capacidade, é sobre a de Deus, sabe, queridos? E quantas pessoas se encontram depressivas, tristes, querem às vezes tirar até a própria vida, porque não conseguem passar pelos desafios da vida, né? Muitas pessoas, por exemplo, eu sou uma mãe de três, né? Eu conversei um tempo desse com uma vizinha minha e ela tem dois filhos apenas, mas ela falou que ela já tentou, né, tirar ali a vida dela por conta de não saber lidar com duas crianças chorando, né, enfim, sabe como é os perrengues, né, de quem é mãe de dois, de três. Então ela não soube lidar e ela chegou até a pensar em tirar a vida dela, que ela estava me falando, e inclusive ela teve que buscar ajuda em psicólogo, né? Hoje, graças a Deus, ela não tá mais nessa situação que ela me falou, mas quando ela estava me contando isso, eu vi o quanto, graças a Deus, eu sou privilegiada em ter, sabe, uma intimidade com Deus muito forte, em ser enraizada na palavra de Deus com força e com profundidade, porque, sabe, eu tinha tudo também para ser uma pessoa depressiva ou só triste, né? Enfim, porque muita coisa na minha vida eu parei por conta de filhos, muitas coisas que eu queria estar fazendo, não estou fazendo por conta dos meus filhos, mas eu não deixo isso me dominar. Não, eu entendo que é momentos e que eu não posso me entristecer, que Deus não quer isso de mim. Eu não sou para ficar triste, eu não, sabe? Não, então eu entendo isso, por mais que eu durma de um jeito, no outro dia eu já acordo diferente. E é sobre isso, sobre a gente, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, entendeu? É sobre isso. Por mais que você carregue um fardo, mas o seu fardo será leve, porque você está respaldado no Senhor, enraizado na palavra, entendeu? Não é só sobre você ser crente ou ter uma fé, mas é sobre você ser enraizado na palavra, é sobre você declarar para ti própria, para o teu ambiente, porque se você não fizer isso, vão te dominar, sabe? As tuas emoções vão te dominar, a tristeza vai te dominar, você vai ficar escravizado. E eu quero dizer isso para você, amada, você que possa estar se sentindo fraco, cansado, não está sendo fácil, mas eu preciso dizer para você: erga a cabeça, profetiza sobre a tua vida, profetiza que isso é temporário, que dias melhores virão, que a tristeza não é morada em você, ela é uma visita, mas não morada, sabe? Começa a ser positivo, erga a tua cabeça, porque o inimigo quer isso, queridos. Ele quer que a gente baixe a cabeça, que a gente fique triste, jogue a toalha para o alto, e não, né? Então eu não sei qual é o teu problema que você possa estar enfrentando, qual a tua dificuldade, o teu desafio,
mas eu preciso dizer que dias melhores virão. Eu tenho a certeza disso. Eu tenho uma certeza que dias melhores virão. Que isso são momentos da vida, são fases. Eu, por exemplo, eu me encontro muito fortalecida, assim, em questão de se encontrar forte. Eu me considero, sabe, uma mulher forte, né? Porque, como eu falei para vocês, mais de um ano eu ficava com meus filhos sozinha em casa, porque meu marido tinha que trabalhar de noite, e com o bebezinho recém-nascido, e com mais uma outra pequena, porque a Pietra é mais velha, né? Graças a Deus não dá muito trabalho, mas eu tenho mais dois pequenos. Então, acordando de madrugada, fazendo um dormir, o outro chora, tem que fazer mingau para um, dar comida para outro, troca a fralda de um, de outro. E graças a Deus também agora a Emanuela já desfraldou, né? Já faz um bom tempo que ela já desfraldou, não tô com esse perrengue mais de trocar a fralda de dois, mas por um bom tempo foi assim. Então é sobre isso, é sobre desafios na nossa vida, mas não de jogarmos a toalha. Que negócio é esse? Ei, que negócio é esse? Né? Então que você possa aí buscar renovar as tuas forças no Senhor. Tá? E não te confundas, tem muitas pessoas que querem buscar uma força, um fortalecimento em vídeos, né? Vídeos de autoconfiança, emocionais. Mas na verdade, se você ver, tudo é ilusão, porque pode te dar uma força naquele momento, mas depois parece que você já esqueceu tudo e já tá triste, cabisbaixo. Por isso que eu falo que é ilusão. A gente precisa dedicar o nosso tempo na palavra de Deus, entender quem somos nós em Deus. Quem nós somos em Deus e como devemos agir perante os desafios da vida. Como proceder. E você só vai saber e viver isso se estiver enraizado na palavra. Então não vai te enraizar nesses vídeos emocionais. Seja enraizado na palavra. Isso vai te manter de pé de verdade. Isso vai te livrar de uma depressão, de uma tristeza prolongada de verdade. Então vamos aí saber em quem, aonde nós vamos buscar o nosso fortalecimento e fortalecer as nossas raízes em Deus de verdade. Tá bom, amados? É sobre isso no vídeo e que Deus te abençoe. Amém.